Se me dão licença, uma pergunta. É evidente que vamos defraudar muitas das pessoas que fizeram perguntas, não era possível responder a todas, mas o Sr. Amorim Silva, penso eu, que é José Amorim Silva, o que pensam sobre a municipalização da educação e da autonomia da escola, quando a maioria dos poderes atribuídos ao município são retirados à escola e não ao Ministério da Educação? Quer responder, Labrinho Lúcio? Eu não quero. Mas posso tentar responder exatamente do lado de fora. Bom, se me falarem, lá estamos outra vez com o jogo entre palavras e conceitos. O que é que nós estamos a falar disso? O que é isso? Não é? Porque na cabeça das pessoas também passam coisas completamente diferentes. Nós temos de estar aqui todos a falar em municipalização e cada cabeça é uma autarquia. Porque depois não conseguimos criar uma conceptologia comum. A ideia é que a descentralização eu sei, mas não está a sair do 5 de outubro, está a sair das escolas para os municípios. Mas é que não é, para já começa por se perguntar se isso é descentralização, isso é disso que estamos a falar. Mas eu vou-lhe responder um instantinho, já agora, para o Ministro, deixe-me cá ver. Há bocadinho o engenheiro António Guterres referiu, e é muito interessante isso, eu só refiro por isso que estamos a dizer. Referiu o Habermas e as questões da comunicação em Habermas, e como sabe muito melhor que eu, o Habermas defendeu sempre muito, aliás, foi alvo de alguma contestação por isso, defendeu muito a comunicação como vocação de verdade ou vocação de chegar à verdade. E esta ideia de verdade é esta tal ideia de compromisso, não é necessariamente de verdade filosófica, pura, abstrata. Mas é como caminho para chegar à verdade, que é a verdade do compromisso. Ora, aí eu acho que nós precisamos de, quando pegamos num tema desta natureza, resolvemos uma outra questão que está a montante e que tem muito a ver com a primeira questão que tinha sido colocada e que o engenheiro Guterres responder com o Habermas, que é, isto é uma interpretação minha, portanto vale o que vale. Nós temos, há aqui uma dimensão cultural, mas que eu defino assim. Nós temos uma má relação com o poder, com todo o tipo de poder. Ainda não conseguimos estabelecer uma relação saudável com o poder. E temos uma má relação porque também temos uma longa história em que a nossa relação com o poder foi sempre a relação de submissos. E portanto, nós temos, hoje conquistamos o poder, e é com o poder e com os direitos. Os portugueses batem no peito. Quando têm direitos, dizem, eu agora cá tenho os meus direitos. E batem no peito, como eu nunca consegui perceber porquê, mas batem no peito e fazem dos direitos uma arma de arremesso. É muito difícil criar compromisso entre pessoas, nomeadamente entre elites, que usam o poder contra. Porque se o poder ele próprio é usado para ser usado contra, isto é a negação da possibilidade do compromisso, que é a possibilidade de usar o poder com. Reparem que nós todos dizemos, e dizemos todos, porque não paramos um bocadinho para pensar nisso, dizemos esta coisa fantástica que é a liberdade de cada um termina quando começa a do outro. Termina nada. Porque a liberdade de cada um termina quando começa a do outro. Eu para já só ouvi dizer isso a pessoas cuja liberdade começa. E depois, independentemente disso, é preciso saber quando é que começa a do outro e porque é que a minha termina por começar daquele. Porque não é muito mais fácil. E não me digam que isto é um jogo de palavras. Nós culturalmente integramos a ideia de que a liberdade de cada um se vive com a liberdade do outro. Porque isso cria disponibilidade da minha liberdade para a liberdade do outro e aumenta o máximo de produto do exercício da liberdade se juntar a minha à liberdade dos outros. Com as diferenças todas que resultam e, portanto, com a possibilidade de fazer do poder um instrumento de modificação social e, portanto, exercer o poder sendo certo que em democracia o poder é exercido com vertentes diferentes, com perspectivas diferentes. Há áreas que não são áreas de compromisso, porque são áreas efetivamente de diversificação ideológica, há áreas de compromisso que têm outro tipo de valores que são mais importantes. E, nesta medida, isto aparentemente não tem nada a ver com a questão que me pôs, eu acho que tem tudo com a questão que me pôs. Porque o jogo é logo este. Quem é que agora vai ter este poder? Continua a ser o Estado Central que tem este poder, ou as autarquias agora vão ter este poder? Depois fala-se da autonomia das escolas. As escolas dizem, agora eu vou ter... Isto não tem nada a ver com poder. O poder aqui é puramente instrumental. Eu só posso passar o poder para uma autarquia ou para uma escola com autonomia se a escola perceber que a autonomia é uma responsabilidade, não é um poder. O poder é um instrumento que ela vai usar para exercer a responsabilidade. Então, nessa medida, essa passagem para os municípios não é uma passagem para os municípios no sentido de dizer, está aqui esta competência, agora tome lá em bloco, vai aí para vocês. Para os municípios dizem, qual é o suporte financeiro? Tome lá o suporte financeiro, para ali que passa para aqui. Isto, em princípio, não é nada. Agora, se eu criar uma ideia de autonomia das escolas,
se eu der aos municípios a possibilidade de trabalharem diretamente com as escolas, se as escolas perceberem que a comunidade educativa não é a escola mais a comunidade educativa, mas a escola faz parte da comunidade educativa. E se a comunidade educativa, na área do Conselho, entender que pega nas suas mãos os desígnios da educação nessa medida, que não é na totalidade, porque há uma dimensão nacional da educação, evidentemente, eu aí sou completamente a favor. Se nós estamos a falar de mera descentralização, com uma forma de definir quantitativamente esta passagem em termos puramente relativos, em que o jogo é um jogo de distribuição de poderes, aí não tem, francamente, uma vocação particular. Engenheiro António Guterres, como vê o desinvestimento, o descrédito mesmo, na área das ciências humanas e sociais? Lucinda Monteiro da Silva. Eu devo dizer que acho isso extremamente grave. E penso que isso vem de uma certa preocupação que em certos momentos ocorreu pelo facto de haver menos estudantes em áreas tecnológicas e, portanto, isso levou a essa ideia de que é preciso investir para levar que as pessoas vão para... Agora, nós vivemos hoje problemas à escala global em que tudo o que seja diminuir o valor das ciências sociais e da cultura em geral é, em minha opinião, uma atitude suicidária. Mas isso é o que está patente nos currículos escolares. Mas isso é o que está patente, é uma tendência que hoje é geral. Em todo o mundo. E do meu ponto de vista é um erro. Ensina-se para a competitividade só de um ponto de vista económico Isso, e do financeiro. meu ponto de vista, é um erro. E como é que, do ponto de vista político, se pode, e de cidadania até, podemos dar a volta à situação? Acho que é... Quer dizer, isso agora é, uma vez mais, a sociedade civil tem que manifestar-se nesse domínio, valorizando aquilo que é uma componente essencial. Mas, mais uma vez, são as elites que estão a impor... Deixe-me dar-lhe este exemplo. Uma das coisas que sempre me fez muita confusão quando se discute digamos, a necessidade de reduzir despesa é que imediatamente se pensa em reduzir despesa em áreas como a cultura... É completamente irrelevante. Quer dizer, e, no entanto, é o que é mais fácil. Não é? Ora, do meu ponto de vista, o investimento no software das sociedades, para usar uma expressão agora um bocadinho tecnocrática, o investimento no software das sociedades deve manter-se uma prioridade, mesmo quando o país atravessa relativas dificuldades. Poupar aí, desinvestir nesse domínio, eu acho que é um erro. Mas é um erro muito comum em toda a parte. De que forma... É fácil. É o mais fácil. O Churchill, durante a guerra, quando, em certa altura, enfim, as dificuldades orçamentais eram muito grandes em Inglaterra, e, em certa altura, propuseram-lhe um corte significativo na área da cultura. E o Churchill disse, não, na cultura não se pode cortar, por uma razão simples, é que senão a gente está a fazer a guerra para quê? A guerra que nós estamos a fazer é para defender a nossa cultura. E, portanto, se a gente desinveste na cultura, deixamos de ter uma lógica para nos estarmos a bater na frente da batalha. Em relação ao que disse o Dr. Gabriel Lúcio sobre a descentralização, eu penso que a questão que vinha é uma questão muito relevante. É que nesta municipalização da educação, foi assim que se lhe chamou, é um termo infeliz, mas enfim, foi aquilo que utilizaram. A coisa mais grave que se fez, na minha perspectiva, é que trouxeram-se poderes do poder central, eventualmente bem, mas depois retiraram-se poderes às escolas que já o tinham para os pôr nos municípios. E isto é um erro clamoroso. Exatamente. Porque se o objetivo é termos escolas com um alto grau de autonomia, para poderem fazer aquilo que elas sabem fazer melhor do que todo o poder central ou todo o poder que está nas câmaras municipais, retirar poderes à escola é um contrassenso. É um contrassenso. As escolas que melhor funcionam são aquelas em que os professores arriscaram e muitas vezes andaram nos limites da legalidade, se não fora da legalidade. Funcionaram melhores que as outras que estiveram dentro das diretrizes do Ministério da Educação. Eu diria, nós precisamos de mais escola
e menos ministério. Mais escola, menos município. Porque eu acredito nas escolas, eu digo, a minha nota final nesta minha intervenção é de que eu acredito muito na forma como a escola se pode ir lentamente transformando numa organização. O que é que eu quero dizer com isto? Uma organização que tem objetivos bem definidos, que consegue ter os meios de que necessita. Não é de todos os meios, é os meios de que necessita. Muitas vezes os meios... As escolas portuguesas, para não falar especificamente, por exemplo, nas universidades, onde o corte orçamental andou na casa dos 25% nos últimos anos, é preciso que a gente não esqueça disso, e as universidades aguentaram razoavelmente. Com muitas limitações e com muitos problemas, com muitos efeitos colaterais, mas aguentaram. E, portanto, a autonomia das instituições, sejam as universidades, os politécnicos, as escolas profissionais, ou as escolas secundárias, ou as escolas básicas, com agrupamentos maiores ou menores, enfim, não vamos entrar nessa discussão, a autonomia é em si mesmo virtuosa. É em si mesmo virtuosa. Os professores são capazes de assumir as responsabilidades e as funções que se esperam de uma escola perante os seus alunos, perante a comunidade em que estão inseridos, perante as famílias, enfim, perante todos nós. Eu acredito que as escolas têm que ter um grande papel neste processo em que nós estamos envolvidos.